Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura e a gente segue aí no cronograma de Excel. Nós estamos trabalhando as faixas de opção, certo? Para a aula de hoje ficou a faixa de opção Fórmulas. Então a gente vai dar uma passada bastante superficial por ela. Afinal de contas, a gente não entrou propriamente aqui na questão das fórmulas. Então a gente só vai falar um pouquinho sobre as possibilidades de inserção de fórmulas, sobre o gerenciador de nomes e de como definir intervalos no Excel, mas a parte de fórmulas mesmo a gente vai entrar um pouquinho mais para frente, tá? Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais o programa para poder nos aprofundar e usar com melhor prioridade e capacidade as fórmulas que a gente vai ver. Então, a gente vai dar uma passadinha rápida sobre e depois a gente vai poder, então, continuar. E numa aula futura a gente vai sim aí aprofundar bem com explicações mais completas sobre a questão das fórmulas. Na última aula a gente estudou a guia layout da página, então se você tem dúvida, volta na aula anterior e te informa ali que você vai conseguir bastante informação, ok? Então, vamos direto aí para o ponto. A gente tem aqui na primeira função a opção inserir função, que nada mais é nada menos do que o mesmo ícone que está aqui embaixo na nossa barra de funções, ok? Então, clicando aqui ou aqui, então lembrando que isso aqui aparece em qualquer guia, né? Observem que fica sempre mostrando, a menos que aqui na faixa de opções exibição, a gente desmarque a opção aqui barra de fórmulas, então ela não aparece, mas se ficar por padrão, fica mostrando então em todas as guias, observem que a barra de fórmulas aparece. Logo, se eu clicar aqui ou se eu clicar aqui, aparece a mesma janela, a mesma caixa de diálogo. Então aqui dentro do inserir função nós temos todas as fórmulas que o Excel nos disponibiliza, ok? Então aqui a gente pode marcar a opção tudo, que nos mostra todas as fórmulas, ou a gente pode separar por categorias, assim como está separado por categorias nesses ícones que aqui que a gente vai dar uma olhadinha um pouquinho mais para frente, ok? Então, essas mesmas categorias que a gente tem aqui, a gente tem aqui em cima também, ok? Então, a gente pode inclusive fazer algum tipo de busca aqui, apagando essa informação que está aqui e digitando, por exemplo, alguma fórmula, soma. E vamos dar um ir aqui para ver se ele localiza. Olha só, observem que ele localizou a informação, a fórmula de soma. Embaixo aqui mostra uma pequena explicação do que essa fórmula faz. Então, soma todos os números de um intervalo de células. Aqui embaixo, por exemplo, tem essa. Retorna a soma total das somas dos quadrados dos números em dois intervalos ou matrizes correspondentes. Ou seja, quem entender isso aí deve estar formado na faculdade de matemática, né? Muito louco isso aí. Então, vamos lá. Então, inserir função nada mais nada menos é do que a função própria para que você possa escolher uma função e, não satisfeito com essa explicação aqui, você pode ainda entrar aqui e pegar uma ajuda bastante completa sobre a função que você quer inserir. Então, por exemplo, se você tiver uma dúvida, seleciona a função e clica aqui em ajuda sobre essa função. Demora uns segundinhos para abrir, mas logo em seguida abre a ajuda sobre a função selecionada. Então, observem que nós temos aqui a ajuda sobre a função soma, que é a que eu selecionei. Então, tem toda uma explicação, a estrutura, e também tem um exemplo prático com dados, vamos dizer assim, reais, né, que mostram aqui a estrutura que a gente pode utilizar para construir. Não vou me aprofundar nisso, eu conto com a tua curiosidade. Então, num primeiro momento, você sabe que você pode inserir então a função clicando no botão, aqui ou aqui na faixa de opção fórmulas, e ainda você pode pegar um auxílio com exemplo da função que você tem dúvida, ok? Próximo botão, a gente tem a opção de autossoma, o botão de autossoma. Então, dentro aqui das possibilidades do botão de autossoma, nós temos também média, contar números, máximo, mínimo e mais funções. Essa função também está disponível aqui
na página inicial, ok? Mesmo esquema. Então, a gente pode fazer uma soma, por exemplo, vamos colocar alguns valores aqui. Colocamos alguns valores aqui na coluna A, da célula A1 até a célula A4. Vou selecioná-las, mais uma célula, ou seja, selecionei todas e uma célula além, e vou escolher a opção soma. Observem que o Excel montou a fórmula de soma para a gente, ok? Então é isso que faz o botão de autossoma, ou o botão de média, por exemplo. Não vou escolher a média. Observem, a média de todos esses valores é 4. Então, seleciona todos, mais uma célula em branco, que é a célula onde vai o resultado. Ok? Mais para frente a gente vai aprofundar um pouquinho mais nas fórmulas, ok? E nós vamos aprender a fazê-las manualmente, que é bem mais legal e mais produtivo. Usadas recentemente são as fórmulas que foram utilizadas por último. Então, essas fórmulas aqui são algumas das quais eu utilizei recentemente no meu Excel. Aqui a gente começa então com as fórmulas separadas por categorias financeiras. Então, as fórmulas de, por exemplo, aqui, vamos posicionar o mouse, ó, BD, retorna a depreciação de um ativo para um determinado período utilizando o método de balanço de declínio fixo. Ou seja, se você entende o que é isso, parabéns para ti, você deve ser um matemático. Não faço ideia do que quer dizer isso na prática. Então, assim, ó, existem muitas formas, pessoal. Olha só da parte financeira. Observem quantas fórmulas a gente tem. Mesmo aqui, ó, a fórmula pagamento. Vamos dar uma olhada. Calcula o pagamento de um empréstimo com base em pagamentos em uma taxa de juros constantes. Então, quero usar esse aqui? Beleza, posso clicar. Ou eu posso, como está marcando ali, pressionar a tecla F1 e abrir a ajuda dessa fórmula específica. Então, assim, ó, a gente pode vir aqui em função, escolher a fórmula pagamento, que está em financeiro, e efetivamente usar a ajuda que eu já expliquei para vocês, e você vai poder aprender aquela fórmula, ok? Fórmulas de lógica, então, e, falso, não, ou, se. A fórmula se é bastante interessante, a gente vai aprender ela, né? Através da fórmula se a gente faz, vamos dizer assim, entre aspas, pergunta para o Excel e ele nos responde com base em testes lógicos, vamos dizer assim. Então é bastante interessante. As fórmulas de texto, concatenar, por exemplo, que une duas sentenças. Tá? Não vamos trabalhar isso agora, só estou falando, então a gente está dando uma passada. As fórmulas de data e hora. Então, por exemplo, agora, observe, vou selecionar aqui a célula B2 e vou escolher a opção a fórmula agora. Cliquei, ó, retorna a data e a hora atuais formatadas como data e hora. Essa função não possui argumentos. Ou seja, a gente clicou na fórmula e deu um OK. Ele retorna a data e a hora que estão no nosso sistema. Observem aqui embaixo. Então, no momento que houver uma alteração dessa hora e a gente atualizar a planilha, esse valor se atualiza junto. Bastante interessante. Funções de pesquisa e referência, observem aqui, colunas, Corresp, a fórmula desloc é fantástica para criar implementos bastante sofisticados aqui dentro do Excel. A gente pode movimentar um resultado, né? A gente pode movimentar uma função, enfim, é bastante interessante, mas precisa de algum tempo. Então, como hoje a gente não vai ver as fórmulas especificamente, a gente só está observando a barra de fórmulas, né? A faixa de opção fórmulas, então a gente não vai entrar. Matemática e trigonometria, observem, aleatório, agregar, fato, log, enfim, pessoal, potência, produto, quociente, enfim, pessoal, raiz, tá? Então, soma, né, que a gente já havia visto. Então, pessoal, toda a parte matemática. E temos aqui ainda funções de estatística, Conte-C, é bastante interessante essa forma, ela vai contar valores com base em condições,
conte nume, ela vai contar os números, apenas números. Enfim, pessoal, desvio padrão. É bem, então, tem muitas opções, distorção, máximo, né, retorna aí o valor máximo de uma sequência, funções de engenharia. Então aqui, pessoal, não faço ideia do que é isso, só mesmo engenheiros, mas o que eu quero dizer para vocês é que se você quiser aprender, por exemplo, sobre essa função aqui, lembrem disso, vão lá, cliquem nela e peçam ajuda sobre a função. E aí o Excel vai te dar uma aula, claro, escrita, de como você utiliza essa função. Então, pessoal, é bastante útil, bastante interessante, basta você ter essa curiosidade, ok? Informações, célula, enfim. Aqui a gente tem uma série de testes para controlar pequenos erros que acontecem dentro do Excel. Por exemplo, se a gente inserir uma fórmula, pode acontecer um erro nessa fórmula. Se der um erro, a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, é erro, para controlar e contornar essa situação. Então, mais para frente a gente vai dar uma olhada nisso aí, tá? Vamos falar então agora do gerenciador de nomes. O gerenciador de nomes nada mais, nada menos é do que um controle que a gente tem para intervalos nomeados. Como assim intervalos nomeados? Se eu quiser, eu posso definir aqui, ó, da célula A1 até a célula A21 como um intervalo nomeado. Então fica muito mais fácil eu trabalhar com um intervalo nomeado do que eu ter que lembrar um endereço. Então vamos usar um exemplo aqui, ó, meses. Vou escrever aqui, ó, janeiro, fevereiro. E aí eu vou usar os recursos de auto-preenchimento do Excel, né? Afinal, de nada nos adianta a gente ter eles e não usar. Então observem aqui. Vou selecionar esse intervalo, que vai de meses até dezembro, ou seja, da célula A1 até a célula A13, e vou definir um nome para esse intervalo. Ele já sugeriu o nome meses, é um nome perfeito. Então, observem que ele está definindo aqui um intervalo, que é de A1 até A13. Ok. Observem que agora eu tenho aqui esse intervalo nomeado. Observem, se eu clicar aqui, ele me mostra o endereço da célula, certo? E6. Mas nesse caso aqui, se eu selecionar esse intervalo inteiro, ele me mostra, então, a referência de que esse intervalo aqui se chama meses. Então, se eu for construir uma fórmula, eu posso utilizar essa referência para que eu possa, vamos dizer assim, ter nomes. Então, olha só. Vou usar aqui na prática, vamos ver assim, vamos criar uma função rápida aqui utilizando esse intervalo. Vamos ver aqui em validação de dados. Vou clicar aqui, observem que a célula D4 está selecionada. Então, vou em validação de dados. Ao invés de marcar qualquer valor, eu vou colocar aqui lista. E na lista eu vou colocar igual meses, que é o intervalo que a gente criou. E vou dar um OK. Observem que agora aqui nessa lista nomeada a gente tem esse intervalo que nós teríamos que colocar, por exemplo, igual, né? Se nós quiséssemos produzir esse mesmo intervalo, não utilizando a palavra meses, observem. Então na célula D4 a gente construiu esse intervalo nomeado, essa lista, né? Então observe, na célula E1 eu vou fazer da mesma forma, só que do jeito difícil. Validação de dados, lista, observem como nós teríamos que fazer. Igual A1, dois pontos, A13. Deu certo? Claro que deu certo, mas é muito mais fácil você lembrar a palavra meses do que construir essa expressão igual a 1, 2 pontos, A13. Ok? Então é para isso que serve
o gerenciador e a definição de nomes. Para isso, para que a gente possa definir nomes para intervalos, para que fique mais fácil a gente construir fórmulas e funções com eles. Ok? Então tá. Dessa região aqui, da faixa de opção fórmulas, é isso que eu tinha para dizer para vocês, pessoal. Não vamos entrar aqui nessa parte mais aqui da direita, porque são funções mais avançadas, vamos dizer assim, e de pouco uso. Tá? Então, vamos deixar para depois. Aqui seria uma opção, por exemplo, se você quisesse fazer algum cálculo que estivesse pendente. Mas o nosso Excel está configurado para que faça por padrão, para que ele se calcule automaticamente. Então não tem necessidade no primeiro momento da gente usar isso. Tá? Então, beleza. Essa aqui então foi a explicação sobre a faixa de opções fórmulas. Qualquer dúvida, qualquer crítica, entre em contato com a gente. Eu sei que foi uma aula um pouco superficial, porque é isso mesmo. Nessa parte aqui, como a gente não entrou na parte de construção propriamente dita das funções, é isso que a gente está fazendo. A gente está vendo os menus. Lá quando a gente chegar na finaleira do Excel, a gente vai sim aí ver a construção de funções, vamos usar exemplos práticos para que você consiga aprender e ficar aí um expert na manipulação de planilhas do Excel, ok? Dúvidas, críticas, sugestões, deixe um comentário, entre em contato, o canal está aberto para isso. O canal Informática Sem Frescura te agradece. Se você gostou da aula, curte o nosso vídeo, dá o joinha, compartilha nas tuas redes sociais e faz com que essa palavra seja difundida. Valeu? Canal Informática Sem Frescura te agradece, um grande abraço e até breve.